Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra do Senhor nesse momento e abra comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, e nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 12. E amados, essa mensagem de hoje, enquanto você vai encontrando, ela vai trazer um ensino muito importante para a nossa compreensão de vida. E eu creio que tem muitas pessoas que vivem um pouco disso. Só que, amados, desde já eu quero dizer também que a intenção da exposição da carta aos Coríntios não é expor ninguém, não é ofender as pessoas, muito pelo contrário, é esclarecer alguns pontos que talvez nós não sabemos lidar, até mesmo por falta de instrução, por falta de pregação. E nós temos tratado de assuntos que têm ido de encontro às nossas feridas. É igual o médico, quando a pessoa ela chega lá com um machucado. O médico, o que ele faz? Ele pega e vem com uma agulha desse tamanho e dá uma anestesia na pessoa. Lá, no começo dói, mas depois falou, foi bom. Ajudou a vencer, ajudou a passar por aquilo. Então, se em algum momento da mensagem você se sentir talvez um pouco constrangido, não fique, porque no final Deus vai te surpreender. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Assim que você encontrar, se você puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus, amados. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordena em todas as igrejas. Amém? Paulo está trazendo aqui a segunda parte sobre casamento. E se tem um assunto que é tão vital compreensão para a sobrevivência nos dias de hoje, é quando se trata da questão de casamento. E é um mito dentro das igrejas, porque às vezes a pessoa não tem a sabedoria para explicar e acaba gerando um tumulto muito grande dentro da congregação. Mas você que está aqui nessa manhã, você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nesse momento nós vamos ouvir a Tua voz, ó Pai. E é para isso que estamos aqui, porque, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nós somos pequenos demais, ó Pai. Nós, se não tivermos a Tua presença, o mundo lá fora nos engolirá
o mundo lá fora nos consumirá. Mas, meu Deus, se nós estivermos com o Senhor, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum. E é por isso, meu Deus, que pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra ela venha trazer, meu Deus, luz para o nosso caminho. E que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de falar aqui, da tua maneira, do teu jeito, Pai. Não nos deixe, meu Pai, sair daqui escuros no nosso entendimento, mas muito pelo contrário, ó Pai, que nós saímos daqui abençoados, lavados e remidos pela tua santa e gloriosa presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste muita atenção em nome de Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, ele fundou aquela igreja de Corinto. E em 5 anos, aquela igreja ela se tornou a vergonha do evangelho. É como se tudo que Paulo tivesse ensinado quando esteve ali, em 1 ano e 6 meses de implantação daquela igreja, não valesse de absolutamente de nada. E Paulo, ele depois que está em Éfeso, aproximadamente 3 anos, ele vai receber uma carta denunciando atitudes que estavam acontecendo dentro da igreja, nos quais o apóstolo Paulo, ele vai tratar nos 6 primeiros capítulos dessa carta, mas ele também vai receber no conteúdo, no escopo dessa carta, alguns erros que estavam acontecendo dentro da igreja por causa de falta de entendimento, por falta de conhecimento. O povo estava perecendo dentro daquela igreja. E o primeiro assunto que vai vir a lume ali naquela carta vai ser sobre a questão de casamento. E na semana retrasada, nós falamos aqui do casamento entre cristãos, que foi o que Paulo ele vai tratar primeiramente. E eu disse aqui para vocês, olha, você sabe o que é casamento? Aí a pessoa falou, é estar junto, é comer sanduíche todo dia. Você se enganou, meu irmão. Casamento é muito mais do que isso. Casamento, Paulo ele diz assim, se você soubesse o que é casamento, talvez você nem entraria, por causa que você já entra no casamento devendo obrigação, devendo respeito, devendo amor, devendo ali, prestar ali o devido direito da pessoa se satisfazer sexualmente. Então, se a pessoa não gosta e não se enquadra nesse perfil de pessoa, ela nem deveria inventar que quer se casar, porque casamento não é para todo mundo. Paulo ele trata o casamento como um chamado de Deus. Nem todo mundo consegue ficar casado. Assim como também ser solteiro é um chamado do Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que vão viver a vida inteira solteiros e vão viver muito bem, vão viajar o mundo inteiro, vão conseguir servir a Deus na hora que quiser, na hora que, reconstruindo aqui, na hora que Deus chamar, na hora que Deus mandou ela ir para tal lugar, ela vai ter, não vai ter nenhum tipo de impedimento. Então, tanto um quanto o outro é um chamado de Deus. E se você tiver alguma dúvida acerca desse assunto, depois vai lá no YouTube, no canal do Ministério Pão Vivo, essa mensagem vai estar lá na íntegra, para a gente não voltar muito nesse assunto, porque hoje nós vamos falar da segunda parte dessa mensagem, que Paulo ele vai falar de cristãos casados com não cristãos. Como que é o casamento de um cristão com uma pessoa que não se converteu? O que seria esse assunto? Porque às vezes a pessoa ela pensa assim, que o casamento entre não cristãos, entre um cristão e uma pessoa que não é cristã,
é quando uma pessoa da igreja conhece alguém fora da igreja e começa a se relacionar com aquela pessoa. Está lá no curso, lá na faculdade, conheceu uma pessoa e de repente ela é cristã e começa a se relacionar com uma pessoa que não serve a Deus, mas a pessoa ela é gente boa, a pessoa trata ela bem, a pessoa é carinhosa, a pessoa é bonitona. Às vezes a pessoa ela pensa que é isso que é o casamento entre cristãos e não cristãos. Só que não é esse contexto que Paulo ele está dizendo. Quando um cristão ele se relaciona com uma pessoa que não é cristã, isso é um ato de desobediência a Deus perante o Senhor. Porque, amados, Deus ele sabe que a pessoa que é cristã e se relaciona com uma pessoa não cristã, ela está ali vulnerável a sofrer consequências gravíssimas. E o apóstolo Paulo, ele vai deixar isso claro aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39. Quero ler esse versículo isoladamente. Diz aqui, olha, 1 Coríntios 7, 39, diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui que se a pessoa ela é cristã, o ideal, o mais certo, é ela poder se casar com uma pessoa que é cristã. Igual aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele vai continuar levando nessa mesma direção, quando se fala de relacionamento entre pessoas que são cristãs e não cristãs. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios 6, versículo 14. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Olha o que Deus está dizendo aqui, através da vida do apóstolo Paulo. Que quando uma pessoa, ela é cristã e vai se relacionar com uma pessoa que não é cristã, é semelhante um boi que se coloca dentro do arado para puxar ele. Ela se mete num jugo, só que geralmente os bois, eles andavam lado a lado. Aqui nesse contexto, o jugo desigual é semelhante você colocar um jugo, um arado num boi e num cachorro. Quem vai puxar mais, hein? Hein? O boi ou o cachorro? O boi. Assim vai ser o relacionamento de uma pessoa cristã com uma não cristã. Ela vai pagar preço. Ela vai puxar mais, ela vai sofrer, ela vai ficar mais cansada, ela vai ficar desgastada e vai olhar para o lado e vai parecer que a pessoa nem sofreu. Ela vai falar, não, mas o casamento está ruim demais. Não, não estou achando não. Mas só eu que estou orando, eu estou pagando preço, eu estou vendo vultos dentro de casa. O que está acontecendo? Ah, não estou vendo não, você está ficando doida. Mas é por quê? Porque a pessoa mesmo se meteu num jugo dessa forma. Até aqui tá bem fácil de compreender? Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Mas o que isso tem a ver, pastor? É ser humano. O que tem a ver a igreja com o relacionamento entre pessoas? Amados, são duas vidas diferentes. São duas pessoas completamente diferentes. São dois mundos diferentes. Claro, se a pessoa se converteu. Se a pessoa se converteu de verdade, pensa bem comigo. Se a pessoa se converteu, ela gosta de culto.
Quem gosta de estar aqui na igreja, levanta a mão e diga glória a Deus. Você está gostando de estar aqui nessa manhã? Que bom, viu? Também estou gostando de você estar aqui nessa manhã. Só que a pessoa que está do lado dela gosta de farra. Você está entendendo? Olha só o desgaste. Um gosta de culto, outro gosta de farra. Quem se converteu gosta de louvar a Deus. Mas quem não se converteu gosta de música secular. Olha o atrito. Olha só a situação. A pessoa que se converteu, ela gosta da presença de Deus e santidade. Mas a pessoa que não se converteu, ela quer satisfazer a carne dela na hora. Agora. É o aqui ou agora. Amém, igreja? A pessoa ela quer satisfazer a carne dela com sexos, com drogas e etc. Então, vai dar problema. Você, por exemplo, faz planos para a eternidade na presença de Deus. A pessoa ela fala, não, o que importa é viver o momento. Como que isso pode dar certo? São dois mundos diferentes. Só que aí a pessoa ela pensa assim, eu vou trazer essa pessoa para a presença de Deus. Não é isso que tem acontecido. O que eu tenho visto é o obreiro da igreja ir para o mundo, a pessoa que faz a obra ir para o mundo, o pregador vai para o mundo, o membro da igreja vai para o mundo, e o mundo as pessoas do mundo, elas não têm adequado-se aos padrões da igreja. Amém? Por isso que Paulo está dizendo, é uma desobediência. E a pessoa que, por exemplo, ela age desse jeito, em sã consciência, eu vou me relacionar com uma pessoa do mundo lá fora e problema é meu, ela está indo para sofrer. Pode ter certeza disso, que ela vai sofrer por um bom tempo, porque toda desobediência gera consequência, amados. E eu conheci uma pessoa que ela chegou na igreja uma vez, isso tem muitos anos já, e falava assim comigo, pastor, eu quero me separar. Eu falei, mas por que você quer se separar? Porque eu cometi um erro muito grande na minha vida, eu me casei com um ímpio. E ele gosta de farra, ele gosta de bebida, ele gosta de gandaia, ele gosta de forró, ele gosta da noitada, e eu não estou aguentando isso mais. Eu falei, olha, minha irmã, se você veio aqui para ouvir da minha boca que nesse caso aí você vai poder se separar, você está muito equivocada, porque a Bíblia diz, não vos meteis em julgo desigual. Mas ora a Deus. Aí passou uma semana, pastor, Deus me respondeu, chutei aquele homem. Eu falei, é mesmo? E você está feliz? Estou feliz demais aí, ó. Agora eu posso fazer a obra, eu vou vir na igreja direto, todos os cultos eu estou aí. Eu falei, então, ó, em vez de você fazer a obra agora, assiste um pouco às reuniões, mas vem nos cultos, vem se alimentando da palavra. Primeira semana, a mulher foi de manhã, de tarde, de noite na igreja, nos 3 cultos. Eu falei, ó, vai sair coisa boa daí. Deus realmente está fazendo a obra. Aí na outra semana ela só foi na quarta e na sexta. Depois só no domingo. E depois sumiu. Eu falei, cadê essa irmã? Sumiu e liga e nada de atender. E liga, manda mensagem e não responde. Aí num belo dia eu vou almoçar num restaurante. Aí quem eu encontro lá sentado na mesa com o cara que ela chutou? A mulher. Ela voltou. E ficou com vergonha de chegar lá na igreja e falar, pastor, eu errei, a minha escolha foi errada, voltei para o meu marido, eu fiquei com medo de julgamento. Não, ficou a paisana, saiu da igreja, foi para o mundo. Quando assustei, estava até bebendo já igual a pessoa. Mas por quê? Escolhas erradas. Quando você faz escolhas erradas, consequências virão. Amém, amados? Mas em qual contexto, então, que Paulo ele está dizendo aqui? O que ele está chamando de casamento entre cristãos e não cristãos? A igreja de Corinto, amados, era uma igreja relativamente nova. E muitas pessoas que estavam outrora na vida errada se converteram. Paulo ele começou a pregar o evangelho e muita gente foi se convertendo. Só que o que acontecia muitas das vezes? O que acontece na igreja nos dias de hoje. Geralmente quem vem primeiro? A mulher. Geralmente as mulheres buscam mais como. A mulher fala, não, eu tenho que buscar Deus, e ela vem primeiro. Ou
vem o marido e a mulher não vinha. E aí passava o tempo, a palavra ia sendo pregada e Jesus sendo apresentado, e aquela pessoa começava a gerar uma insatisfação. E aí começou a gerar uma pergunta que foi feita para Paulo em uma das cartas. E a pergunta foi: Paulo, devemos continuar casados com pessoas que não querem se converter ao cristianismo? Nós devemos continuar casados? E a resposta do apóstolo Paulo é um sonoro sim. Ele vai dizer sim, você deve continuar casado, sim. E aí ele vai começar a trazer essa exposição aqui, dizendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, olha o que ele vai dizer. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero relembrar você que quando ele diz assim, digo eu, não o Senhor, não é que ele está indo contra Deus. É porque Jesus, nos assuntos relacionados a casamento, ele não respondeu essa pergunta. Não quer dizer que não é inspirado pelo Espírito Santo, não. Ele está dizendo assim, eu vou tratar deste assunto porque Jesus, quando ele falou nos evangelhos, ele não abordou esse tema. E ele vai tratar desse assunto. Amados, é um ato de desobediência um cristão se casar com um não cristão. Mas se a pessoa se converteu e o cônjuge não, preste atenção, preste bastante atenção, a pessoa, ela não deve usar, por exemplo, a não conversão como base para a separação. Ela não pode usar, não, eu me converti, eu quero estar na igreja, eu quero estar nos montes, eu quero estar na África, eu quero e meu marido não quer. Ela não pode usar isso como base para a separação, não deve usar isso. Ela precisa, por exemplo, exercer a influência dela, que ela recebeu como cristã, para mudar e transformar o seu lar e assim tentar levar o cônjuge à conversão. Ô pastor, mas por que tem que ser assim? Porque, amados, infelizmente, quem mudou fomos nós. Quem mudou foi você. Quem está no mundo continua no mundo, fazendo as coisas que sempre fez. Quem mudou fomos nós. Nós que tivemos uma vida transformada. Fomos nós que fomos alcançados pela graça. A pessoa, ela continua da mesma forma. Ela continua cega. Um dia nós éramos cegos, mas agora enxergamos. Mas as pessoas, o cônjuge não cristão, ele não mudou. Quem mudou fomos nós. E às vezes a pessoa ela passa dificuldade porque antes nós fazíamos tudo o que eles fazíamos e aplaudíamos. Hoje nós não fazemos mais e condenamos. Isso dá um nó na cabeça daquele que não é cristão. Mas aqueles que não encontraram Jesus, eles ainda continuam cegos. Eu vou ilustrar isso aqui de uma maneira física para você entender. Cadê o diácono Oswaldo? Vem cá. Já tinha falado com ele, não vou expor ele aqui não, que eu já tinha falado com ele que ia fazer isso aqui. Pode ficar aqui embaixo, Oswaldo. Tá dando para você ver ele aí? Ele é meio baixinho, mas dá para ver ele aqui? Tá todo mundo vendo? Porque vocês têm que ver isso aqui, ó. O Oswaldo, vamos imaginar que ele não é cristão. E ele é casado com a evangelista Edinalva ali, ó. A evangelista Edinalva já é cristã há muito tempo. Mas o Oswaldo, na visão dele, a Edinalva se converteu, ele continuou no mundo, mas ele acha que ele está certo. Ele acha que ele está certo porque ele é trabalhador, ele não rouba ninguém, ele paga os impostos dele em dia, ele não quer nada com Deus, ele gosta do pecado, ele gosta da pornografia, ele faz de tudo de ruim. Mas por que ele parece, e por que ele não abaixa a cabeça? Ele fala, não, eu estou certo, vamos para a igreja, Oswaldo? Não vou para a igreja. Por que eu vou fazer na igreja? O pastor é ladrão.
Lá só tem pessoas que estão tolas ali dentro. Mas por quê? É porque, na verdade, ele está cego. Cadê o pastor Dimas? Vem cá. Segue esse homem aqui, pastor. Vamos imaginar que, espiritualmente, o Oswaldo está assim, mas aperta bem, para não ver nada, viu? Isso aqui, ó. Tampa até o nariz, que se não ficar cego... Isso aí, ó. Isso. Aperta bem aí. Dá umas voltas com ele aqui no meio que vai. Dá um passinho para frente aí, ó. Calma, dá um passinho, dá uma voltinha com ele aí. Não. Dá uma volta assim, ó. Dá um giro. Aí, ó. Vamos ver se ele está enxergando alguma coisa. Onde que eu estou, hein? Aponta aí, Oswaldo. Acertou o miserável. Ele está cego. Ele pensa que está certo. Ele pensa que está enxergando as coisas. Auxilia ele aí, pastor, para ele não cair. Se falar com ele, Oswaldo, isso está errado. Ele fala, não estou, porque ele está cego. Ele pensa que sabe das coisas. Ele pensa que tem a convicção de vida. Ele pensa que sabe aonde que vai chegar, mas na verdade ele não está enxergando nada. Onde que está o pastor Dimas, Oswaldo? Mas ele pensa que sabe. Ele pensa que na mentalidade dele, ele vai chegar a algum lugar. E é assim uma pessoa que não é cristã, quando ela é casada com um não cristão. Aí o que precisa fazer? Por que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você tem que pegar e tem que estar insistindo. Você não pode se separar. Ah, não, por causa que a pessoa ela não quer mexer com as coisas de Deus. Aí o que Paulo ele fala? Ele incentiva a mulher ou o homem. Igual, cadê a Edinal? Vem cá, Edinal. Vem cá. Quem que pode... Pera aí. Fica aí. Quem que pode mudar a vida desse homem é quem? Quem que pode? Jesus que pode mudar a vida dele, né? Mas para Jesus mudar a vida dele, ele tem que ir até Jesus. Mas como que ele vai até Jesus se ele está cego? Como que ele vai? Ele não quer ir e também é cego, não vai conseguir encontrar. Aí o que tem que acontecer? Jesus tem que vir até ele. Como que Jesus vem? Através da vida da pessoa. Vem, Edinalva. Aí Jesus, ele chega. Mas a Edinalva não é Jesus. Mas na vida do cristão, aonde o cristão está, Jesus está também. Amém? E aí a Edinalva, Jesus está ali dentro. Sabe o que vai acontecer? Ela vai tirando as amarras, vai tirando ele aí, vai tirando aí as ataduras aí. Jesus, ele pode mudar através da vida. O pastor Dimas apertou tão bem que nem dá. Aí, de repente, ele começou a enxergar. Aí, sabe o que vai acontecer? Dá a mão para ele aí. E vão andar juntos na presença do Senhor. Amém? Isso, não solta a mão, não. Ó. Você está entendendo? Então, Jesus, ele vai mudar a vida da pessoa através daquele que se converteu. Só que, amados, Paulo, ele vai ensinar e ele vai incentivar as pessoas, por exemplo, que são casadas com não cristãos, a tentar investir nesse casamento, por mais difícil que pareça. Mas como que ele vai incentivar? Ele vai mostrar, primeiramente, a realidade da santificação. No versículo 14, a parte A, diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Amém? Ele não está dizendo, por exemplo, aqui, preste atenção, que a pessoa que se converteu, ela salva a casa dele inteira. Não é isso. Salvação individual. Ninguém é salvo por ser casado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o que Paulo está deixando claro? Que a pessoa que, por exemplo, ela não é convertida, que ela não teve encontro com Jesus, ela passa a usufruir das bênçãos de Deus através da vida daquele que é cristão. Igual, por exemplo,
A mãe, ela tem um filho que usa droga. A mãe tem um filho ali que está mexendo com pessoas erradas, andando com más companhias. E aí, de repente, fala, não, matou 10 lá na favela, na comunidade. Aí o que acontece? A mãe está lá, meu Deus, meu filho não está te buscando, não está te seguindo. Em nome de Jesus, meu Deus, livra o meu filho de todo mal. Os tiros vieram lá daquele lugar que ele estava. E aí, de repente, chega o filho correndo. Mãe, não, eu estava lá sentado e chegaram lá e fizeram e aconteceram. Mas graças a Deus eu estou aqui. Querendo ou não, ali o marido, ele está andando de carro, ouvindo ali pagode. Aí, de repente, a esposa está em casa. Meu Deus, meu marido está indo trabalhar. Protege ele, pai. E aí, de repente, vem um carro e bate na lateral, o carro capota, cai lá na ribanceira. E aí, de repente, chega o corpo de bombeiros, tira a pessoa intacta. Aí o marido fala, amor, perdemos o carro, mas graças a Deus eu estou vivo. Aquele que não é cristão, ele é abençoado pelas bênçãos que estão na vida daquele que é cristão. Não falta nada dentro do lar. As coisas, elas vão acontecendo. Claro que o cristão, ele sofre, mas quem não é cristão é abençoado pela vida de quem não é cristão. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantas pessoas, por exemplo, não chegam perto de mim e falam, pastor, amanhã meu marido vai fazer uma entrevista lá na firma tal. E ora nesse currículo aqui para mim, ou então ora pela entrevista dele. Eu falo, mas cadê seu marido? Ah, não, ele não veio na igreja, não. Amém, vamos orar. Aí chega no outro dia, a pessoa fala, pastor, a porta abriu, obrigado, glória a Deus. Mas como que isso acontece? É porque aquele que não é cristão, ele é abençoado pela vida daquele que é cristão. O marido cristão santifica e abençoa a mulher que não é. A mulher que é cristã, ela santifica o marido que não é. Porque eu garanto para você que se você não tivesse lá naquela casa, já tinha acontecido uma tragédia há muito tempo. Amém, igreja? O convívio, ele possibilita o incrédulo a se aproximar de Deus, a se aproximar do Senhor. Mas como que isso acontece? Através de bons testemunhos. Através da pessoa ela saber lidar com a outra pessoa. Igual um dos males que os cristãos, no geral, eles têm, é de querer converter pessoas na marra. E pessoa convertida na marra, rapidinho ela perde ali a vontade de caminhar com Deus. Tudo para ser perfeito, meus irmãos, tem que ser no tempo do Senhor. Porque se o tempo dele se cumprir em nossa vida, você pode ter certeza de uma coisa, nada na nossa vida será passageiro, mas será eterno, porque Deus ele estará assinando em nome de Jesus, amém? Aí ele vai dizer aqui no versículo 14, a parte B, diz assim, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Novamente, não que os filhos que não se converteram ao Senhor estão salvos porque a mãe está na igreja, porque o pai está na igreja, não. Salvação é individual. Você pode orar a vida inteira pelo seu filho, eu posso orar pela vida inteira pelos meus filhos. Se quando Jesus voltar, eles não estiverem na presença de Deus e você tiver, você sobe e eles permanecem no inferno. Amém? Em nome de Jesus. Não pense, eu vou salvar minha família buscando a Deus. Não, você vai buscar a Deus por você, para que através do seu testemunho, os seus familiares, eles queiram conhecer o mesmo Deus que você serve, e conhecendo a Deus, assim eles também venham ser salvos. Mas ele está deixando claro que quando uma mãe ou um pai cristão moram dentro de casa, os filhos eles estão debaixo da influência do evangelho. Os filhos eles estão sendo expostos ao ensino da palavra. Eu nunca vi num lar onde o pai é cristão e a mãe não é, ou vice-versa, que o pai falou assim,
eu vou levar o Joãozinho para a igreja. E a mãe falou, não, ele não vai para a igreja. Não, ele falou, vai, leva mesmo. Leva esse menino para lá. Ou vice-versa, a mãe pega e fala, eu vou levar o filho para a igreja. Aí o pai fala, vai, leva mesmo. A mãe, leva. Porque todo mundo sabe que estar na presença de Deus é bom. Que Deus é bom em todo o tempo. Quem também sabe disso, diga glória a Deus. Então, quando uma pessoa é cristã dentro do lar, os filhos se tornam filhos da promessa. A palavra do Senhor, ela diz lá em Provérbios, capítulo 22, 6, diz assim, ó, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, para quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Quando tem um cristão dentro de casa, ainda que sejam só, os filhos são beneficiados. A palavra do Senhor, ela diz lá em Jeremias, que Deus ele vai falar assim, e eu serei o teu Deus e o Deus de vossos filhos, de geração em geração. Ou seja, a bênção do Senhor, ela não se apartará da casa. Amém? Ele está incentivando, olha, você está com o casamento dessa forma, você tem a possibilidade, olha, de ter os seus filhos debaixo da promessa, você está trazendo bênçãos para a vida daquela pessoa que não está na presença de Deus, mas você ama ela. Que tem pessoas que falam assim, pastor, eu queria que meu marido se convertesse, mas você ama ele? Amo, então, poxa, o amor tudo suporta, vai chegar um tempo que a coisa vai virar em teu favor. Mas outro incentivo que Paulo ele vai dar, está no versículo de número 16, ele diz assim, ó, a possibilidade da conversão, olha, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Olha só, olha que interessante, amados. Jesus, ele não dá em nenhum momento, na palavra de Deus, nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém fala de salvação fora de Cristo, e é somente Jesus quem salva. Mas o marido e a esposa, se eles fizerem a salvação uma meta de vida, ele está dizendo aqui, ó, você poderá salvar o seu marido, você poderá salvar a tua esposa. Ele vai deixando que ele está dizendo que tem uma esperança para você, que tem uma esperança que dá para mudar esse quadro. Mas para isso acontecer, você tem que trabalhar em favor disso. E é tão bonito quando Pedro, ele aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai trazer, né, para as mulheres um ensino de como que ela deve, né, se portar. Diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro ele não está falando somente de casamentos cristãos, amados. Diz aqui, ó, 1 Pedro 3:1 diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Lembra? A mulher sábia, ela edifica a casa. Ela edifica. Ele está dizendo aqui, ó, que o casamento ele não pode ser motivo para contenda, ele tem que ser motivo para você conseguir edificar aquela casa. Versículo 2 diz assim, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço e outras coisas. Aí já é outro assunto. Mas pensa bem, o que Paulo está querendo dizer? Que a mulher, ela consegue tudo o que ela quer, mesmo sem pregação. Se ela for uma mulher obediente, uma mulher... E nós vamos entrar nesse assunto para que você não comece a ficar ali. Eu não concordo com isso. Calma, cocada, calma aí. Hein? Mas o que Paulo está querendo dizer? A mulher quer que o marido vá para a igreja. Isso aqui é um casamento, amados. Ilustrar para vocês aqui, é um casamento bom, mas não ótimo, não excelente. Tem muita briga, tem muita contenda, tem muito problema, mas os dois se amam, se respeitam até um determinado limite, mas dá muito atrito. Mas o que Paulo está querendo dizer? Olha, mulher,
Pedro está querendo dizer, se você for uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, se você for uma excelente adjuntora, o que vai acontecer? Você vai ganhar o seu marido. Só que o problema é quando o papel ele se inverte. Isso que traz o problema, porque às vezes a pessoa ela chega em casa brigando, batendo, aí quem não queria vir não vai querer vir mais, porque vai pensar que eu estou ensinando você aqui a brigar em casa, a chegar em casa bater na mesa, a chegar em casa empurrar o marido, né, para fora de casa. Não é isso. Ele está dizendo aqui, ó, que se a mulher ela for sábia, ela não precisa que o marido ele ouça uma pregação, mas ele vai olhar naquela mulher e vai encontrar Jesus na vida dela e vai falar, não, eu quero isso para a minha vida. Essa mulher minha ela era uma pessoa tão arrogante, tão ignorante, agora ela está um doce, eu tenho que tratar melhor essa mulher. E quando ele não consegue, ele vai olhar para Deus e vai falar, Senhor, me ajuda a tratar melhor a minha família, eu não quero perder o meu lar, eu não quero perder a minha casa. Amém? Então, Paulo está incentivando a quem sabe, se você fizer um projeto de vida de salvar o seu esposo, você não salva ele. Ou você de salvar o teu marido, hein? Salvar a tua mulher. Faça isso um projeto de vida, uma pessoa boa, ela precisa se converter. Só que Paulo ele vai abrir um parênteses. Aí ele vai dizer aqui no versículo 15 assim, olha, versículo 15, 1 Coríntios 7,15, volta lá. Diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que Paulo está dizendo? Se o cônjuge incrédulo, ele não quiser permanecer no casamento, Paulo, ele está abrindo as portas da separação, do divórcio. Ele está abrindo as portas para a dissolução desse casamento. Os 3 meios legais, amados, na Bíblia, para a separação, que a pessoa não precisa ter do que se envergonhar, que ela pode se separar e, consequentemente, casar de novo, que está na Bíblia. O primeiro é a morte. Se a pessoa morreu, ficou viúva, ela pode se casar. Ficou viúva é quem morreu. Quem está vivo não está viúvo. Ele está pronto para partir para outra, se for essa a vontade dele, claro. Amém? Ô, pastor, podia essa mulher, né, bater as botas? Ô, meu irmão, fala isso não. Não pensa nisso não, tá? Ah, pastor, esse marido meu, outro dia eu pensei que ele pôs a mão no coração, eu pensei que ele falou, não é gases, é gases. Quase, não é, não, meu irmão, isso é pecado. Amém? Mas também, amados, nesse critério de morte, agressões físicas, elas também entram. Porque se o casamento, ele é a junção de 2 em uma só carne, para que haja uma separação tem que ver um dolo na carne, que seja morte ou até mesmo agressões físicas. Eu não tenho coragem de chegar uma pessoa perto de mim, toda machucada, toda ralada, e falando comigo, ô pastor, o que eu falo com a mulher, o que aconteceu, minha irmã? Porque eu já vivi isso. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Eu teve uma vez que eu estava pregando numa igreja e eu pregava no culto da tarde e só ia essa mulher. Eu estava começando a pregar, eu era diácono ainda, começando a pregar, e essa mulher, toda vez que eu estava pregando, ela começava a chorar. E no meu ego eu falava, eu estou pregando muito, até chorando os outros estão na pregação. E eu não entendia aquilo, né? Só que chegou um dia, essa mulher chega com o olho desse tamanho, inchado, roxo, e na hora o Espírito Santo falou, aconteceu alguma coisa. Apanhou. Mas eu falei assim, não, tomara que ela tenha falado. Eu tropecei e bati o olho na maçaneta na porta e me deu um nocaute e ficou inchado. E eu estou pregando e essa mulher chorando. E essa mulher ela ia para dentro do banheiro, só eu e ela na igreja, mano.
Ela ia para dentro do banheiro, ficava na porta, mas Jesus, para ela não perder a pregação, e ela chorava, chorava. Aí nesse dia eu virei para ela e falei, senta aqui, minha irmã, vamos parar a pregação. O negócio é o seguinte, o que aconteceu contigo? Essa mulher, ela me falou tanta barbárie, amados, tanta coisa. Ela falou assim, olha, o meu marido, ele me bateu mais uma vez. E não foi somente isso, não. Ele me espancou, ele me chutou, ele me chamou de negra fedida, que arruma mulher na rua melhor do que eu, e aquele monte de tortura, sabe? Que sabe quando você começa a dar aquele nojo da pessoa? E ela pegou e virou para mim e falou assim, pastor, e agora ele está com um amante na rua, e eu não sei o que eu faço. Eu virei para ela e falei, você quer o conselho do Arley ou do pastor Arley? Eu falei, mas por que tem diferença? Não, porque se for o conselho do Arley, vão pegar ele na rua, vão moer ele na pancada, para ele aprender a não bater em mulher? Mas eu falei, mas deixa, calma. Respirei, falei, mas sabe qual que é o conselho do pastor? Se separa, vai viver sua vida, vai ser feliz. Você tem a vida inteira pela frente, e se eu aconselhar você a se manter num relacionamento desse e acontecer alguma coisa, eu sou tão cúmplice, tão canalha quanto ele. E aí passou pouco tempo, essa mulher verdadeiramente fez tudo aquilo que foi orientado. E passou um determinado tempo, essa pessoa ela tinha reconstruído a vida, tirou carteira. Você tem que ver, a mulher mudou, a vida mudou. A coisa mudou completamente. Então, amados, o que acontece? A palavra de Deus está deixando claro que a morte, as agressões, aquilo que pode ferir um mandamento do Senhor, não matarás, isso não pode ser colocado como algo maior do que um dogma da igreja. Não pode. Igual, por exemplo, outro caso, o adultério. O adultério é um meio legal de separação. Se a pessoa ela adulterou, e claro, tudo isso, amados, se não tiver condição de perdoar, viu? O ideal é perdoar. Se a pessoa conseguir perdoar, perdoa e segue a vida, sacode a poeira e vai. Mas se não vai conseguir perdoar um adultério, a pessoa, ali o adultério, além de ser uma quebra de mandamento, ela gera uma dureza no coração. Imagina só, você está com uma pessoa, e aí ela caiu, mas você ama ela, passou por cima, ela vai lá e faz de novo. Mas você começa a vigiar a pessoa. Tem gente colocando aplicativo fantasma no celular de cônjuge. Não, eu tenho que saber o que ele está fazendo. Peraí, minha filha. Se você fizer isso, seu amor próprio acabou. Se você fizer algo desse tipo, você já não tem amor nenhum por você mesmo. Ninguém casa para ser espião, não, meu irmão. E aí, a pessoa que vai ficar com o coração duro, todo dia julgando na cara, você me traiu há 10 anos atrás, aí passa mais 10 anos, a pessoa já está encurvando, você já me traiu há 20 anos atrás, já caiu os dentes da boca, você me traiu há 20, 50 anos atrás. Para que isso? É a dureza do coração. Quando há nesses casos, a Bíblia ela deixa claro que se a pessoa ela não consegue perdoar e pode colocar a salvação em risco por causa de perdão, a melhor coisa é prosseguir. E o terceiro é o que Paulo ele está dizendo assim, aqui, o abandono do descrente. A pessoa ela vira assim para a pessoa e diz assim, eu não quero ficar casada com uma cristã, com uma obreira da igreja. Ou você escolhe, ou eu ou Jesus. Não, eu quero vocês dois. Jesus, eu amo você porque é meu marido, mas Jesus eu amo porque ele deu a vida por mim. Não coloca nós dois na balança, não. Você não vai sair da igreja, não? Então eu vou pegar minhas coisas e estou indo embora, não quero nem saber, vai viver sua vida com Deus e pronto, e acabou. Aí a pessoa fez isso. Quem foi abandonado não precisa ficar debaixo do jugo da servidão. É isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Ela tem, Deus vos tem chamado à paz, ou seja, ela tem paz para prosseguir. Quer um exemplo na Bíblia? José, pai de Jesus, quando ele fica sabendo que Maria estava grávida, ele esperando ela para se casar com ela, ela de repente falou: olha, amor, tem uma novidade maravilhosa. Ele: o que, amor? O que aconteceu? Eu estou grávida. Grávida de quem? Do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, você está me chamando de quê? De otário? Não, eu vou. Então vamos fazer o seguinte: você vai para sua casa, eu vou para a minha. Aí ele intenta no coração dele: eu vou abandonar essa mulher porque ela está grávida. Se esse povo souber que ela está grávida, eles vão apedrejar ela porque a lei manda apedrejar. E eu vou ficar com culpa no meu coração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abandonar ela, porque se eu abandonar ela, todo mundo vai descer o pau em quem? Em mim. Eles vão falar que eu não prestei, que eu abandonei ela, e ela vai ter condição de seguir a vida em frente. Você está entendendo? Quando há esse tipo de abandono do descrente, a pessoa, a parte abandonada, a pessoa que é cristã, que quer estar diante de Deus, ela tem direito a seguir a vida, a recomeçar, a se casar novamente, porque ela não tem necessidade de ficar debaixo do jugo da servidão. Amém? 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 Ficou claro aqui? Agora deixa eu falar com você. Amados, eu sempre gosto de frisar que na igreja é um lugar de cura. É um lugar tão abençoado que todos os tipos de exemplo que a Bíblia dá de coisa ruim se encontra dentro da igreja. Eu tenho certeza que, por exemplo, nós temos pessoas aqui que já se casaram outras vezes, que talvez estão passando por essa situação e estão doidinhos para meter o pé, para chamar o Uber e ir embora. Tem pessoas que estão vivendo dessa forma. E eu vou dizer para você uma coisa: não existe ministério mais difícil do que o do casamento. O ministério do casamento ele é muito difícil, mas não é impossível. Com Jesus, nós podemos todas as coisas. Sem Jesus, nós não poderemos nada. Por que esse ensino está sendo dado para você? Primeiramente, porque é uma exposição. Mas para você que já errou no passado, não vem errar no futuro ou no presente. Pastor, eu errei lá atrás. Deus não leva em consideração os pecados do tempo da ignorância. Aquilo que você peca sem saber da consequência que tem, Deus ele não leva em consideração. Mas a partir de agora que você sabe, olha aí para esse morenão aí e fala: nós estamos juntos aí, viu? Estamos juntos, vamos ficar juntos, vamos permanecer juntos, vamos nos respeitar, vamos nos amar, vamos estar ali nos fortalecendo, nos ajudando, vamos estar ali se doando um para o outro mais. Amém? Então, em nome de Jesus, não é fácil o casamento, mas Deus, quando Ele está presente, Ele abençoa qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja fique de pé. Pastor, eu estou aqui esperando em Deus. Semana que vem é para os solteiros, tá? Aqueles que estão esperando um milagre. A espera do milagre. Semana que vem, tá? Para você entender um pouco mais sobre vida sentimental da maneira que agrada a Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração. Só quem está sentindo a dor sabe o quanto está doendo. E casamento, amados, relacionamento, é muito difícil. É muito complicado. E tem um momento na nossa vida que nós temos que rever conceitos. Temos que repensar. Às vezes, estamos acelerando para o lado errado. Vamos pôr um pouquinho o pé no freio. Se você é servo, é serva de Deus,
você pode ter certeza de uma coisa, isso eu digo sem medo de errar. Deus, Ele está fazendo o melhor por você. Independente da situação que você se encontra hoje, você pode ter certeza que hoje, Deus, Ele está fazendo o de melhor por você. Pastor, não acredito porque eu estou sofrendo. Ele ainda não acabou de fazer. Está no processo. Tem um para quê nisso aí, tem um propósito nisso aí. Então, hoje você, ainda que diga assim, pastor, estou sozinho, graças a Deus eu me enquadro em uma dessas situações, ou eu me separei há uns anos atrás, porque não deu certo mesmo, mas eu me converti depois, hoje eu estou na presença de Deus, hoje eu tenho os meus olhos abertos ao Senhor, mas eu estou esperando, eu estou orando a Deus. Você está vivendo o melhor que Deus está preparando para você. Eu creio nisso. Ainda que você tenha saído de casa brigada, você pode ter certeza que se Deus, Ele não tiver propósito de restauração, Ele cessa o sofrimento. Ele cessa. Mas as situações difíceis, elas não ensinam Deus. Elas nos ensinam. E é por isso que eu quero fazer uma oração por você. Por você que está aqui. Por você que é casado, está namorando aí. Se essa pessoa que você ama está junto com você, dá um abraço nela aí. Dá um abraço aí. Quem está namorando não beija não, viu? Não na minha frente, pelo amor de Deus. Não quero ser complacente com nada, não. Mas quem está aí, ó, casado, poxa, se você for mais alto que ela, dá um beijo na testa dela aí, ó. Pastor, eu estou aqui, mas a minha esposa está em casa. Mas você traz ela no coração. Esqueceu? O marido, ele santifica a esposa santifica o marido. Que ainda que ele não esteja aqui com você, traz ele no coração aqui, ó. Pastor, eu estou começando a namorar agora. Namoro é para ver os sinais. Semana que vem eu falo mais isso. Mas não se meta em julgo desigual com os infiéis. A pessoa ela quer o homem de Deus e lança a rede lá no baile funk. Ela quer a mulher de Deus e lança a rede lá no forró. Pelo amor de Deus, amado. Aonde você está lançando a sua rede? Pensa bem. Eu quero orar por vocês. Quero orar por vocês. A minha esposa ela não está aqui comigo, mas ela está aqui dentro do meu coração. De noite ela vai estar aí. E eu creio que vai ser uma bênção de Deus também até a volta do Senhor. Deixa eu orar por vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a Tua palavra ela diz que nada nos afastará do Teu amor, Senhor. Que junto com Jesus Cristo nós receberemos junto com Ele todas as outras coisas. E eu oro aqui, meu Deus, por casamentos, por noivados, por namoros, por pessoas, meu Deus, que o Senhor permitiu que estivessem aqui, para ouvir, meu Deus, da boca do Senhor, tantas verdades. Eu tenho certeza, meu Deus, que essa mensagem mexeu com todos nós. Porque essa pessoa que tem sofrido, meu Pai, com um cônjuge que não é crente, que não é cristão, que não compreende os mistérios do Senhor, que ainda está cego nos seus pecados, meu Deus, ouve a oração dessa mulher, ouve a oração desse homem,
Alcança, meu Deus, essa pessoa que agora, meu Pai, está sendo lembrada em oração. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nada venha separar esse casal da Tua presença, da Tua grandeza e do Teu querer. E aqueles, meu Deus, que não Te conhecem, ó Senhor, que hoje, meu Pai, nessa manhã comece um processo de restauração, de regeneração nessa casa, nessa família, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que esse casamento que está por um fio, o Senhor, meu Deus, comece, meu Pai, a tecer uma nova história. Ainda que o maligno, meu Deus, ele queira bater o martelo dele aqui nessa terra, mas, meu Deus, o Senhor, meu Pai querido, é que vai bater o martelo em favor dessa família. Em nome de Jesus, ó Pai, quantas coisas, meu Pai, esse casal já suportou juntos, quantas dificuldades já enfrentaram juntos, e hoje, meu Deus, o Senhor, meu Pai, está trazendo, meu Pai, a bênção do céu sobre esse lar. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que manifeste o Teu poder, que manifeste a Tua glória ali naquela casa, em nome de Jesus. Mas eu peço também, meu Pai, por essa pessoa, meu Deus, que sofreu num casamento abusivo, essa pessoa, meu Deus, que está ainda se reconstruindo, meu Pai, de tantas formas pesadas que viveu. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele continue fazendo a Tua obra, Ele continue, meu Deus, levantando e edificando, meu Pai, a obra mais linda que o Senhor já fez, que é a alegria no sorriso dos Teus filhos. Nos fortalece, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, peça para Deus. Pode deixar que eu cante. Peça para Deus Ele fazer a obra na tua vida. Peça para Deus fazer o milagre. Peça para Deus operar. Peça para Deus fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o Teu querer. Dai-me um coração igual. Peça para Ele, dai-me um coração, Senhor. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o Teu querer. Dai-me um coração igual ao Teu. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.